Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Nesses tempos em que tanta incerteza nós temos ao olharmos ao redor, nós podemos confiar no Senhor Jesus, porque Ele é a rocha firme e segura, Ele é a nossa luz e a nossa salvação, como nós cantamos e lemos até agora. E nós vamos meditar nessa manhã a respeito da obra maravilhosa de Jesus e as implicações dela na nossa vida prática. Para isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Faremos a leitura a partir do verso 3. Efésios, capítulo 5. Nós leremos dos versos 3 ao 14. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura. Efésios, capítulo 5, dos versos 3 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência e por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós rogamos ao Senhor e pedimos a tua direção. Abra nossos olhos e nossos corações para que possamos compreender a verdade do Senhor e que ela possa transformar a nossa vida e mudar aquilo que é necessário ser mudado. Oramos a Ti pela direção e orientação em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no trecho anterior, que nós falamos há algum tempo já, os versos 25 do capítulo 4 até o verso 2 do capítulo 5, Paulo havia instruído aos irmãos que eles deveriam deixar a mentira, deveriam deixar as práticas malignas e viverem por uma nova realidade, porque eles não eram mais filhos das trevas, mas agora eram filhos da luz. E esse contraste, essa diferença, ela é apontada aqui também. A diferença entre santos e ímpios, a diferença entre aqueles que fazem parte do reino das trevas e aqueles que fazem parte do reino da luz. Então, nessa diferença que há entre os dois reinos e as duas condições, santos e impuros, reino das trevas e reino da luz, nós podemos perceber que não há como aqueles que são desses dois reinos distintos fazerem as mesmas coisas. Não há como aqueles que são do reino da luz fazerem as obras daqueles que são do reino das trevas, e o contrário também é verdadeiro. Aqueles que estão no reino das trevas não podem fazer aquilo que os que estão no reino da luz fazem. No final, então, no começo do capítulo 5, Paulo disse então àqueles irmãos que eles deveriam ser imitadores de Cristo, porque agora eles não são mais escravos do pecado, mas agora eles fazem parte do reino de Deus, são filhos de Deus, e por isso eles devem imitar ao seu Senhor. O verso 2 diz que, então, se o verso 1 disse que eles deveriam ser imitadores, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo amou, se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma suave e agradável a Deus. Então, se nós somos participantes desse reino, fomos transformados, fomos convertidos, então nós temos uma nova forma de andar, ou temos que andar de uma nova forma. E para isso nós devemos imitar a Cristo, e Cristo não somente disse como andar, como ele próprio
mostrou como andar. A sua vida de sacrifício, de entrega, de obediência a Deus, forma, então, o modelo de vida que nós, como filhos de Deus, devemos ter. Então, tendo estabelecido o que devemos fazer, Paulo agora, então, apresenta qual é a nossa posição, qual é a nossa atitude diante, então, das obras das trevas. Se nós temos que não mentir mais, falar a verdade, não ficar irados, não pecar, não roubar, trabalhar em lugar disso, como a partir do verso 25 do capítulo 4 ele demonstrou. Então, se essas são obras das trevas, qual é a nossa atitude, então, diante disso? E é o que os versos 3 a 14 nos mostram. Paulo faz uma pequena lista de pecados aqui, a partir do verso 3, dos versos 3 a 5, e a primeira ideia que nós temos, então, é que o problema maior do pecado é que ele é uma idolatria. Então, se nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, nós mudamos de senhorio. Agora, quem comanda e governa a nossa vida é o Senhor Jesus. E aí, por isso, nós não podemos andar conforme o pecado e conforme as práticas pecaminosas. Então, Paulo começa dizendo que três pecados aqui: imoralidade sexual, toda impureza e avareza. Então, o primeiro deles aqui é imoralidade sexual. A palavra usada aqui é a mesma que em português nós temos para pornografia. Então, dentro desse pecado estão incluídas todos os pecados que têm a ver com práticas sexuais ilícitas. Deus estabeleceu dentro do casamento a relação sexual permitida e os seres humanos perverteram isso, com traições, com relações fora do casamento, com relações entre pessoas do mesmo sexo, com materiais pornográficos. E então várias perversões sexuais elas são disseminadas, são colocadas à nossa frente hoje em dia, e a sociedade inclusive coloca isso como perfeitamente normal, que você pode fazer aquilo que você quiser se isso te agrada. Então, esses pecados dessa natureza, eles não devem ser praticados pelos santos. E a realidade daquela época era parecida. Os cultos pagãos, os cultos de fertilidade, neles estavam incluídos também relações sexuais com as profetisas. Então, se os crentes de Éfeso, eles saíram daquela religião pagã e agora eles eram cristãos, eles não poderiam mais cometer esse tipo de pecado, eles deveriam abandonar isso. E esse tipo de imoralidade, então, ela não deve ser praticada pelos filhos de Deus. Todas essas perversões, elas não são permitidas porque são pecados. É claro que aqui nós não temos a condenação da sexualidade em si, mas ela deve ser praticada conforme Deus estabeleceu, conforme Deus marcou na criação isso desde o início. As relações devem ser entre um marido e uma mulher, pessoas casadas, e não de qualquer forma como nós vemos hoje, pessoas se encontram pela primeira vez e já tem esse tipo de prática. Então, todo esse tipo de moralidade, ela deve ser rejeitada. O segundo pecado que ele coloca aqui, e que ele chama de impureza, também pode ser traduzido como imoralidade. Aqui nós temos, então, todos os outros pecados. Se nós lembrarmos da relação que o Antigo Testamento fazia, o Antigo Testamento considerava algumas coisas como tornando as pessoas cerimonialmente impuras. O que isso significa? Por exemplo, se alguém tocasse em uma pessoa morta, ele não poderia entrar no templo e sacrificar porque ela estava impura por algum tempo. E a lei estabelece algumas outras ações, algumas outras práticas que aconteciam e que tornavam a pessoa impura. Então, isso significa que os pecados, eles afastam o povo de Deus e causam a separação entre o Deus Santo e o povo que está impuro por conta dos pecados. Então, Paulo está dizendo que os pecados, eles tornam as pessoas impuras e rompem esse relacionamento perfeito que há entre Deus. Então, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é contrário à santa lei de Deus, nós não devemos praticar porque isso nos afasta da comunhão plena e perfeita com o Senhor. E o terceiro pecado que aqui é colocado é a ganância. Perceba que o problema aqui não é o do dinheiro em si, mas quando a pessoa deseja tanto dinheiro que ela faz tudo para conseguir. A ganância ela está relacionada a uma busca
uma busca com toda a avidez, com toda a vontade da pessoa para encontrar a satisfação nesses recursos. Então, a ganância é a busca por mais. Por mais que a pessoa receba, ela nunca está satisfeita com o que tem. Ela sempre quer mais, sempre deseja mais, sempre busca mais, porque o que ela alcança nunca é suficiente. Então, a ganância é alguém que, por mais que receba o sustento diário, por mais que não esteja passando fome, tenha com que se sustentar, tenha com que viver, ela busca cada vez mais isso com mais vontade, com mais desejo. Então, é diferente do que, por exemplo, o Sermão do Monte estabelece. Se você recebe a provisão diária, esteja feliz com isso. Deus dá o sustento, Deus dá a manutenção ao seu povo na medida em que o seu povo necessita. Na oração de Jesus, ele nos ensinou a orar pedindo pelo pão de cada dia. Então, o contrário da ganância é estar satisfeito com o que Deus te dá, com o que Deus te provê dia a dia. Então, o contrário disso é a ganância, que é uma busca com toda a sorte, com toda a vontade por mais recursos, e isso nunca será suficiente. Então, a partir do momento que Paulo estabelece esses 3 pecados, ele diz que essas coisas não devem ser sequer nomeadas entre vós, como é adequado aos santos. Então, se isso é pecado, se moralidade sexual, se a impureza e a ganância são pecados, elas não devem sequer ser nomeadas. Isso significa que qualquer referência que haja dentro do povo de Deus a esses pecados já é algo terrível, quanto mais a prática comum, no sentido de que todos estejam praticando e isso se torna algo normal. Então, isso não pode sequer ser colocado entre o povo de Deus, quanto mais praticado como se fosse algo normal, porque não é adequado aos santos, porque não é algo que é comum aos santos, e os santos devem renegar isso. No verso 4, nós temos o segundo grupo, que ele começa falando sobre obscenidade, ou então linguagem grosseira. Então, se as práticas de moralidade sexual não devem ser nomeadas entre o povo de Deus, também o linguajar que faça referência a isso também não deve ser praticado. E aí, esse segundo grupo que está aqui no verso 4 tem a ver com os pecados da língua. Então, a obscenidade, a linguagem grosseira, ela não deve ser usada pelos crentes, porque elas vão contra a sua natureza, contra aquilo que Cristo fez no seu interior, contra a verdade revelada de Deus. Então, nós não devemos falar obscenidades. E também, a segunda coisa, conversas tolas. Coisas tolas não devem ser ditas. Então, se nós fomos transformados por Cristo, se nós fomos convertidos, não somos mais do reino das trevas, mas pertencemos ao reino da luz, recebemos uma nova vida, porque antes estávamos mortos. As nossas palavras não devem ser palavras vazias, e aqui também pode ser traduzida como uma conversa de bêbado ou uma conversa de alguém que não é sábio. Isso significa que aquilo que nós falamos deve refletir as verdades de Deus. Nós não devemos jogar fora o nosso tempo e não devemos gastar as nossas palavras com coisas que não são referentes ao reino de Deus, à sua glória, e que reflita a verdade de Deus. E a terceira tipo de linguajar que ele coloca aqui é o que ele chama de chocarrice, que aqui pode ser um ditado jocoso, algum gracejo abusado, insolente, piadas grosseiras, vulgares. Então, tem a ver também não com o humor em si. Não significa que a gente deve ser mal-humorado, mas que na nossa conversação, no nosso relacionamento com as outras pessoas, nós não devemos fazer aquelas piadas que são grosseiras, com palavras que remetem à imoralidade sexual, a piadas que diminuam as pessoas, que humilhem as pessoas, mas que mesmo nesses momentos de descontração, as nossas palavras não sejam palavras perversas e palavras malignas. E aí ele também diz aqui, ele usa a mesma palavra dizendo que não é adequado, que não convém aos santos esse tipo de palavra. Mas se nós não podemos dizer essas palavras, o que deve ser da nossa língua? E aí nós temos a expressão aí, ao contrário, por isso,
digam palavras de ação de graça. Então, a palavra que ele coloca aqui é uma palavra que poderia ser traduzida como mas, em lugar disso, ações de graças. E isso mostra um forte contraste, uma forte diferença. Não é simplesmente não fale isso, é pecado, mas né, um forte contraste. Em lugar disso, em lugar dessas piadas, em lugar dessas palavras tolas, dessas obscenidades, vocês digam ações de graças. O que isso significa para nós? Se nós pensarmos na nossa condição hoje, em que nós podemos perceber muitas dificuldades no governo, nos mais diversos níveis, na justiça, se a própria situação da humanidade é difícil, quais são as nossas palavras? Elas não devem ser de reclamar, de questionar, mas elas devem ser de ações de graças para com o nosso Senhor. Isso não significa que nós estamos satisfeitos ou que nós somos hipócritas com toda a situação, mas que nós reconhecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Se nós reconhecemos a Deus como o Criador de tudo, que governa e dirige o mundo, que governa a nossa vida, que cuida de cada momento da nossa vida, que coordena a história, que determina todas as coisas que acontecem, nós não olharemos para as circunstâncias e pensaremos, Deus não está no controle. Ou então, essa situação pela qual nós passamos não tem jeito, Deus não está olhando por nós, mas não, nós devemos dar ações de graças a Deus, porque Ele governa e dirige todas as coisas, e Ele está no controle de tudo, e por isso nós podemos louvar a Deus por tudo que Ele faz, pelo seu cuidado, pela sua direção em momentos difíceis como esses. Então, a linguagem que os crentes devem ter não é uma linguagem insolente, obscena, e nem com chocarrices, com gracejos grosseiros, mas devem ser de ações de graças, porque isso é o que é adequado aos santos. E o verso 5 ele retorna, então, aqueles primeiros três pecados, porque isso sabendo, fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Deus. Então, se aqueles pecados não devem sequer ser mencionados entre os crentes, não deve surgir um boato de que alguém está fazendo isso, quanto mais alguém fazer e se orgulhar disso, o que Paulo coloca é que aquelas pessoas que são de fato imorais, impuras ou imundas e são gananciosas, são idólatras. Então o pecado ele não pode fazer parte do povo de Deus, porque isso é idolatria. Como nós vimos, a imoralidade sexual estava atrelada, estava unida ao culto pagão. Então, se a condição anterior daquelas pessoas era de um paganismo, dessa imoralidade, elas não podem permanecer nessa imoralidade. Então, é uma transposição. Eles saem da idolatria e passam para um novo Senhor, que é o Senhor Jesus. Então, se a nova vida é manifesta, se a nova vida agora está no crente, ele não pode mais servir à idolatria. Isso significa também que a idolatria, e esses três pecados mostram isso muito claro, é uma idolatria a si mesmo, porque no desejo de satisfazer as vontades, satisfazer aquilo que nos agrada, nós praticamos essas coisas. Então, quem vive nessa imoralidade sexual, na impureza e na ganância, está servindo ao seu próprio eu. E quando a pessoa serve a si mesma, ela está se idolatrando, ela está se transformando no seu próprio Deus. Então, essa é a condição dos seres humanos enquanto fora da aliança com Deus, fora do reino de Deus. Vivem para si mesmo, para satisfazer as suas vontades, para fazer aquilo que lhe agrada mais. E como hoje nós vemos, as pessoas dizem: se faz bem para você, faça. E não há mais um padrão moral estabelecido. E o contraste que há nisso é que essas pessoas elas são idólatras e não têm parte nem herança no reino de Deus. Como nós bem sabemos, quando nós passamos das trevas para a luz, nós somos adotados por Deus, fazemos parte do reino de Cristo, e isso significa que nós temos uma herança. A própria justificação, ela é a imputação da justiça de Cristo em nós, e com isso todos os benefícios dessa conquista de Cristo são transferidos a nós. Então, se nós agora somos filhos de Deus, adotados por Ele, nós temos uma herança. E essa herança, ela inclui todos os benefícios que estão em Cristo. Um reino eterno, uma vida com Deus, os benefícios da justiça de Cristo. Então, tudo isso
é transferido e nós temos como herança, e o próprio Espírito Santo garante como penhor que nós receberemos essa herança. Então, a todos aqueles que são idólatras e vivem como imorais, impuros e gananciosos, são idólatras e não têm parte, não fazem parte do reino de Deus. Então, se nós fomos transformados por Deus, se nós fazemos parte desse reino e devemos rejeitar essas obras, nós devemos então viver como filhos da luz, é o que os versos 6 até 10 nos mostram. Os versos 6 a 10 nos diz: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Aqui nós temos um problema que pode ser que alguém, como Paulo tratou isso em Romanos 6, alguém olhe para a graça de Deus, para a obra de misericórdia de Deus, que derrama a sua justiça sobre os pecadores, que tomou o nosso lugar, e diga: então, se Jesus fez tudo isso, eu posso pecar porque para que a graça de Deus seja mais abundante. Ou então, alguém pode pensar que essa mudança de vida ela não é necessária, que apenas basta que nós sejamos considerados filhos de Deus, que eu posso fazer o que eu quiser porque eu estou salvo. Mas a realidade bíblica é de que não é verdade isso. Nós temos que viver conforme a vontade de Deus. Então, nem nós podemos nos justificar dos nossos pecados, e também nós não podemos ouvir pessoas que digam que não é pecado. Nós temos várias pessoas ao longo da história que formularam doutrinas em que o pecado é desconsiderado, que é dito que o pecado não é tão ruim assim, que você pode continuar pecando, que não há problema. Mas o que Paulo nos instrui aqui é que nós não devemos ser enganados por essas pessoas. E aí a expressão que é usada para palavras vazias aqui seria uma palavra oca, que não tem nada dentro, só tem uma casca muito fina, mas dentro dela não sobra nada, porque é uma completa mentira, porque é uma coisa falsa que não deve ser considerada pelos crentes, não deve ser minimizado o horror do pecado, não deve ser minimizado a necessidade de uma ação conforme a vontade de Deus. Porque para todos aqueles que vivem dessa forma, e aí o que o verso 5 diz, imorais, impuros, gananciosos, esses idólatras, receberão a justa justiça de Deus, receberão sobre si a ira de Deus. Romanos 1 nos mostra que aqueles que negam, aqueles que rejeitam a verdade de Deus, que não conseguem enxergar o Criador, eles passam a cometer toda a sorte de pecados. Então Deus os entrega às suas próprias paixões. Significa que se eles querem cometer o pecado, Deus deixa que eles cometam o pecado, que eles se afundem cada vez mais nos seus pecados e vivam assim, cada vez mais longe de Deus. Isso é a justiça de Deus imposta sobre essas pessoas. E com isso, no final, quando Cristo voltar, todos eles serão condenados, receberão a ira de Deus, porque são filhos da desobediência. Não desejam viver como filhos da luz, não desejam fazer a vontade de Deus, não desejam fazer aquilo que é agradável a Deus, mas vivem como desobedientes, como pessoas que estão debaixo da ira de Deus e receberão o justo castigo. Então, se nós não podemos praticar essas obras, se nós não podemos dar ouvidos àqueles que tentam minimizar o pecado, aqueles que praticam o pecado, nós não devemos sequer, o verso 7 diz, participar daquilo que eles fazem. Então, é aquela ideia de que se alguém está cometendo pecado, nós não devemos ficar por perto, auxiliando ela na prática do pecado, concordando com as suas atitudes, mas nós devemos rejeitar completamente esses pecados, porque isso não faz parte da nova natureza, da nova criatura que foi implantada em nós. Nós não podemos participar dos pecados. Porque alguém pode pensar: bom, eu não estou fazendo pecado, eu só estou aqui auxiliando a pessoa. Ou então eu não estou cometendo pecado, eu só estou aqui por perto. Mas a partir do momento em que nós não nos posicionamos contra esses pecados, não nos colocamos rejeitando esses pecados, nós estamos participando por estarmos ali perto. Mas quando nós vemos alguém praticando os pecados, praticando esse tipo de coisa, nós não devemos nos associar, não devemos nos juntar a essas pessoas e assim nos tornarmos participantes disso. Devemos rejeitar completamente. E a razão disso, para que nós não vivamos assim, é porque Paulo diz que nós fomos transformados, porque no passado vocês eram trevas,
mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Então, se nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, nós não participamos disso. Então, a expressão éreis anteriormente trevas, como pode ser traduzido aqui, significa que antes vocês eram das trevas, vocês faziam isso, vocês se alegravam em fazer esses pecados, mas agora a nova natureza faz com que vocês sejam completamente diferentes do que vocês eram antes. Vocês não são mais trevas, mas são luz. E o próprio verso 9 explica o que são essas obras da luz. Ele diz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, se nós devemos ser imitadores de Cristo, se nós devemos ser como Cristo é, nós não podemos viver nessa prática da injustiça, da mentira, não podemos viver de forma que seja contrária à vontade de Deus. E esse verso 9 nos leva ao verso 2 de novo. Observe na sua Bíblia que o verso 2 nos diz: e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, na sua obra de redenção, Cristo agiu em amor. E que amor foi esse que foi dado por Cristo? Ele nos amou enquanto nós éramos pecadores, enquanto nós éramos seus inimigos. E esse amor o levou a nos substituir na cruz do Calvário. Fez com que ele morresse no nosso lugar, para que nós tivéssemos a sua vida, recebêssemos os benefícios do seu sacrifício e assim pudéssemos viver para ele. Então a nossa atitude não é mais como de filhos das trevas, mas agora nós somos filhos da luz e por isso devemos andar como filhos da luz, praticando os frutos da luz e não as obras infrutíferas das trevas. Então, bondade de Deus, que mandou o seu Filho para morrer por nós nessa obra substitutiva, ele nos dá a redenção, a justiça de Deus que foi derramada em Cristo. Então nós não recebemos o castigo pelos nossos próprios pecados, mas Cristo recebeu o castigo sobre ele. Então a justiça de Deus é manifesta de forma graciosa e maravilhosa, e também a verdade, porque a verdade ela revela o Senhor Jesus Cristo. A verdade mostra aquilo que é agradável a Deus. Então o contraste, a diferença entre aquelas palavras vazias do verso 6 e que também o tipo de conversa tola do verso 4 é que é contra a verdade, que é contra a revelação de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus e recebemos o Senhor Jesus Cristo, conhecemos a verdade, que é a verdade que liberta, nós devemos praticar essas obras da luz. Então, verdade, bondade e justiça, e tudo isso está em Cristo. E essas coisas nos fazem provar o que é agradável ao Senhor, o verso 10 diz. Portanto, a vida cristã ela não é meramente a mudança de transformação ou somente uma mudança de status, agora somos chamados de cristãos, antes não éramos, mas ele traz tudo isso, uma mudança de vida, porque temos uma nova vida, temos um novo Senhor, temos uma nova forma de pensar, uma nova mentalidade, conhecemos a verdade, devemos seguir o Senhor Jesus Cristo, devemos viver em justiça, expressar a sua bondade, expressar o seu amor nas nossas ações, palavras e pensamentos. E à medida que nós vamos caminhando e provando mais a respeito da verdade de Deus, nós vamos provando cada vez mais o que é agradável ao Senhor. Vamos experimentando a sua bondade, a sua justiça, e vamos experimentando a verdade. E isso faz com que nós tenhamos que conhecer essa verdade. Então, para que nós conheçamos a verdade, nós devemos estudar na palavra de Deus. E na Nova Almeida, nós temos aqui tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, buscando conhecer. Então, tudo isso que eu falei, essa mudança que Cristo faz em nós, ela é acompanhada também pelo estudo da palavra de Deus. Nós não devemos esperar que, ao sermos convertidos por Deus, ele nos dê todo o conhecimento de uma única vez. Mas o estudo da palavra, a vida de santidade, a vida piedosa, tudo isso faz com que nós, no nosso caminhar, vamos aprendendo mais de Cristo. Então, tudo isso deve ser praticado e realizado para que nós provemos a bondade de Deus, provemos daquilo que ele nos instrui.
E aí, então, o último ensino que Paulo nos dá nesse texto é o de que, então, se nós fomos transformados por Cristo, devemos rejeitar as obras das trevas, se nós devemos não andar em conformidade com ela. Os versos 11 a 14 nos dizem que nós devemos, então, nos posicionar diante das obras das trevas. Se nós não devemos praticá-las, não devemos viver como frutos daqueles que vivem nas trevas, mas como aqueles que vivem nos frutos da luz, nós devemos rejeitar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Verso 11: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, a nossa posição diante dessas coisas é que nós devemos rejeitar todas elas. Nós não devemos somente não fazê-las, porque pode ser que a gente se coloque como uma regra imposta. Olha, eu não posso fazer isso, então eu não vou fazer porque eu não posso. Ou então nós podemos considerar que nós poderíamos fazer aquilo, mas eu não faço. Mas a ideia aqui é de um completo repúdio. Nós devemos odiar as práticas das trevas, devemos rejeitar e acusar quando isso é praticado. Então, não é somente deixar de fazer, mas também odiar essas obras das trevas. É também rejeitar completamente, reprovar quem pratica isso. Não tentar minimizar os efeitos disso ou minimizar aqueles que praticam, mas é reprovar completamente aqueles que andam dessa forma. Então, nós não devemos nos tornar cúmplices disso. Então, é o que nós já tratamos no bloco dos versos 6 a 10, que não é para nós ficarmos por perto. Olha, eu não estou fazendo, mas eu estou por aqui só. Então, nem sequer devemos estar em um ambiente onde a maldade é realizada. Não devemos estar sequer em um ambiente onde palavras grosseiras são ditas. Não devemos estar em um ambiente onde Deus não é glorificado. Não devemos estar num ambiente onde essas obras infrutíferas das trevas são realizadas, mas nós devemos reprová-las. É a ideia do Salmo 1, porque à medida de que nós vamos nos tornando uma amizade, vamos nos aproximando, até que nós estamos sentados na roda com os escarnecedores fazendo o que eles fazem. Então, é rejeitar completamente, reprovar e não tomar parte nisso, porque essas ações, e aí nós temos aqui de forma muito importante considerar a diferença entre luz e trevas. O verso 12 disse que o que eles fazem em oculto é vergonhoso até dizer. Então, se nós considerarmos aquilo que acontece nas trevas, no escuro, você pode pensar que qualquer coisa pode ser escondida pela escuridão. Afinal de contas, ninguém consegue ver nada. Se você já foi para algum lugar onde não tem luz elétrica e a noite desce, quando não há lua, não há estrelas, não há nada que ilumine, você não vê nada. Você não, como a gente diz, você não consegue ver um palmo à sua frente. Então, nas trevas, tudo é possível ser escondido. Mas quando a luz de Deus ilumina esse lugar, quando a luz de Deus, quando o holofote divino é colocado sobre esse lugar, tudo que é perverso aparece, porque nada pode ser escondido da luz. E então, o verso 13 disse que, fazendo um claro contraste, uma diferenciação muito grande dessas coisas, tudo que é reprovado pela luz acaba aparecendo. Tudo que a lei de Deus diz ser errado, quando a luz divina é manifesta, aparece como pecado. O que isso significa, então? Que se eu quero saber se algo que alguém está fazendo, algo que alguém está dizendo, algo que alguém está praticando é errado, você deve pegar a palavra de Deus, consultá-la para ver se o que ela diz a respeito disso. É como se a nossa Bíblia fosse o holofote divino que ilumina e manifesta todas as coisas. Quando você coloca a palavra de Deus em comparação com as atitudes, você consegue ver o que é certo e o que é errado. Quando a luz divina ilumina, você vê o que é certo e o que é a vontade de Deus, o que é obras infrutíferas das trevas. Então, por isso, você precisa conhecer a palavra de Deus, precisa conhecer a lei de Deus, porque muitas coisas são colocadas na sociedade como válidas, como algo a ser feito,
mas que são contrárias à vontade de Deus. Claro que existem muitas outras coisas que são crimes, são punidos pelo Código Penal, e aí todo mundo sabe que é errado. Mas existem outras que são aceitas socialmente, e por isso as pessoas fazem de forma natural. Por isso que nós devemos estar em constante contato com a palavra de Deus, para que possamos verificar à luz das Escrituras se aquilo é certo ou errado. Precisamos colocar o holofote divino sobre as coisas para vermos o que é certo e o que é errado, o que é contrário à vontade de Deus. Então, se a palavra de Deus manifesta todas as coisas, mostra-nos a sua verdade, Paulo conclui essa sessão com um cântico que diz: Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, para que todos aqueles que estão andando em conformidade com tudo isso que Paulo reprovou até aqui, o ensino é: acorde, desperte, para que você não viva nessa prática do pecado, para que você não viva a sua vida longe da vontade de Deus, para que você não viva à margem de um relacionamento perfeito com o Senhor. Porque para aqueles que andam contra a vontade de Deus, é a mesma imagem que nós temos de um criminoso. Um criminoso, ele não pode fazer as suas atitudes à luz, um ladrão, por exemplo, ele tem que roubar e já fugir rapidamente para não ser preso. Ele não consegue viver andando tranquilamente, porque a qualquer momento ele pode ser preso. Então, essa vida que eles vivem é uma vida à margem da sociedade, uma vida à margem de uma vida comum e normal. Da mesma forma, aqueles que vivem longe de Deus vivem à margem de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eles têm que fugir de Deus a todo momento. O que eles fazem? Criam deuses conforme a sua característica, que satisfaçam os seus desejos e as suas vontades. Mas no relacionamento com Deus verdadeiro, eles têm que fugir, porque os seus pecados os afastam de Deus. Eles são criminosos no reino de Deus, e é por isso que nós devemos viver como filhos da luz e não como criminosos diante do Senhor. Por esse motivo, então, a instrução de Paulo, por meio desse cântico que finaliza, é: desperte você que está dormindo. Você que está longe de Deus, está caminhando nos pecados. Aqui não é uma lista exaustiva, mas ela engloba muitos pecados. Se você está vivendo à margem de um relacionamento verdadeiro com Deus, desperte. Levante-se dentre os mortos, para que Cristo te ilumine. É claro que tudo isso depende da obra graciosa de Deus. Nós não conseguimos despertar do nosso sono sozinhos, mas que uma atitude deve ser tomada. Você deve buscar o Senhor. Você deve viver para Cristo. É claro que aqueles que não são tocados pelo Senhor e não são tocados pelo Espírito continuarão vivendo as suas vidas da forma que desejam. Continuarão se alegrando nos seus pecados, e isso para elas não será nenhum problema, porque a sua vontade está sendo feita, os seus desejos são satisfeitos e ela continuará caminhando em direção à condenação. Mas para todos aqueles que são tocados pelo Senhor, são transformados, recebem um coração novo, todos esses não devem andar dessa forma. E para nós que já confessamos o Senhor Jesus, já professamos o seu nome, não continuemos na prática do pecado. É claro que nós não somos perfeitos e continuaremos pecando e lutando contra a velha natureza, mas essa condição exposta por Paulo é de pessoas que rejeitam a verdade de Deus conscientemente, que o pecado é o seu modo e estilo de vida, mas para os crentes isso não deve ser uma regra, mas deve ser algo que acontece e logo nós nos arrependermos diante do Senhor. E essa última expressão, e Cristo te iluminará, ou Cristo brilhará por meio de você, é a mesma ideia que é apresentada em Provérbios 4, quando diz que o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Como eu disse, a partir do momento em que Cristo habita em nossos corações e nós vamos desenvolvendo as obras da luz, nós vamos nos tornando mais parecidos com Cristo, e Cristo vai se manifestando na nossa vida, Cristo vai aparecendo, Cristo brilha através da nossa vida. Então, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até chegar na consumação de todas as coisas e estar com Cristo, onde não haverá mais pecado e nós estaremos salvos com Ele.
Mas a nossa vida, então, deve ser uma vida onde a luz de Cristo vai brilhando dia a dia, cada vez mais. Porque quando nós praticamos as obras da luz, Cristo vai se manifestando na nossa vida, Cristo vai aparecendo na nossa vida. Nós vamos sendo mais conformados à sua imagem, vamos nos parecendo mais com Ele, e Ele vai sendo expressado, manifesto através da nossa vida. Então, o que Paulo nos ensina nesse texto é o de que a nossa atitude para com as obras das trevas deve ser de completo repúdio, de reprovação. Devemos odiar as obras das trevas, não podemos participar delas, não podemos estar associados àqueles que praticam o pecado, não podemos estar juntos com aqueles que praticam o pecado, não podemos nos entregar aos pecados, porque tudo isso é idolatria. E aqueles que vivem no pecado, vivem satisfazendo seus desejos, eles não têm herança com Cristo, não têm herança no reino de Deus. Então, para você que me ouve nessa manhã, viva pela vontade de Deus, fazendo o que é agradável a Ele, para isso conheça aquilo que agrada ao Senhor, validando tudo à luz das Escrituras e para que Cristo te ilumine e você possa viver brilhando à luz de Cristo. E como Paulo disse no final, desperte e Cristo te iluminará. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela tua palavra que revela a tua vontade. Ajuda-nos a viver em conformidade com a tua palavra e a tua vontade. Oramos a ti, pedindo a tua ajuda e clamando por misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém.